A história de vocês é muito legal, né? É, então não tinha como deixar passar sem vocês participarem. Então vamos lá. A primeira pergunta é para Fer. Fer, você aí de Cajati ajudou o pessoal aqui de Curitiba a organizar o retiro. Conta para Sim. nós um pouquinho de como foi para você a experiência de organizar um retiro à distância. Conta aí pra gente. Então, na verdade, começou com a Carol trazendo o convite aqui para nós, e nós estávamos vindo de um período que os jovens estavam bem desanimados, em relação a participar, né, das atividades. E eu sempre fui muito participativa, né, desde sempre na igreja, participando dos jovens, e estava sentindo essa falta também de estar se envolvendo com o trabalho dos jovens. Então, quando a Carol e retiro era algo que nós sempre fazíamos, e já havia, assim, até por conta da pandemia, vindo de um período que não estava tendo mais, né? Um pouco antes da pandemia já não teve e era algo que eu estava sentindo muita falta. Então, quando ela falou isso, eu estava num período pessoal meu de querer retomar, assim, até eu estava me sentindo desanimada e estava uma oportunidade que eu vi de me animar, né? Então, ela lançou esse convite. Primeiro, nós aceitamos ir para o retiro, e depois a Vanessa solicitou algumas questões para nós ajudarmos ela através aqui de Cajati, até porque a chácara é aqui, né? Então ficaria mais fácil. Então foi através disso que eu comecei a estar ajudando juntamente com a Carol. Foi muito bom. Que bom. É, e conta pra gente também agora, Fer, como foi a sua experiência como acampante? A gente falou um pouco da sua experiência como líder e como a sua experiência como acampante, como que foi? Foi muito bom, na verdade, resgatou aquilo, como eu falei, nós sempre fomos em retiro, e antigamente não tinha, assim, muitas mordomias que tem agora, era, assim, bem coisa de retiro mesmo antigo, né, de dormir no chão, de dividir banheiro, e era algo que nós estávamos perdendo, o pessoal estava procurando sempre um lugar mais confortável, mais moderno, e esse retiro que aconteceu em abril resgatou muitas memórias dos retiros antigos que eu participei. Então, para mim, foi uma experiência muito boa. Que bom, fico feliz em ouvir isso. Agora, Jonathan, conta pra gente um pouquinho de como foi para você receber o convite para ir até Cajati. O convite foi feito com antecedência, através do Jean e da Débora, né? Eles já tinham feito o convite, mas algumas vezes eu disse não, porque eu estava num período de corrido com o trabalho e também um pouco também eu estava meio recluso comigo mesmo, né? Ah, um pouco querendo ficar um pouco mais distante. E Mas aí eles continuaram insistindo, insistindo. A minha mãe também insistindo. E o pessoal foi insistindo e orando. E a minha mãe falava muito que tinha algo especial nesse retiro. Então ela insistiu bastante falando sobre isso. E aí teve um almoço onde eles, todo mundo insistindo para mim na mesa e eu acabei aceitando, que foi uma semana antes do retiro. Então até então eu tinha dito não. E aí eles falaram, não, não tem desculpa. é, a Débora conseguiu um documento pro trabalho, para eles não descontarem do dia, né? Que eu tenho que trabalhar. Então foi, foi algo assim de Deus, porque né, a princípio eu estava relutante um pouco em ir no retiro. Não assim que eu não tivesse vontade, mas é que eu estava num período onde eu estava ainda
um pouco mais recluso, né? Tava mais em oração, com muitas coisas na minha vida, né? Então era um momento de onde eu estava mais só, mais solitário. E o que que você achou do retiro? O retiro para mim foi muito bom, né? Fora, claro, porque mudou minha vida, né? Por ter conhecido a Fernanda, né? Por tudo por toda a nossa história. Mas assim, do retiro em si, é porque, né? Eu não fui com esse intuito. Eu nem imaginava que ia conhecer a Fernanda lá. E então, assim, eu fui com o pensamento de realmente estar mais com Deus e de ao mesmo tempo ter uma comunhão com o pessoal, né? Eu não conheci algumas pessoas, mas acho que as pessoas que eu conhecia mais não foram, né? Tinha meu irmão, mas ele né, lá ele ficou um pouco para outros cantos, então assim, eu me obriguei também a ter que interagir um pouquinho mais. E então isso para mim já foi uma experiência interessante. Fora realmente a organização que foi muito boa. Para mim me surpreendeu demais. Foi muito legal tudo que foi feito, tudo que foi planejado. Foi tudo muito certinho, cronometrado, sabe? O empenho do cuidado para realizar, para que tudo saísse como estava esperado, isso foi algo assim extraordinário, né? Eu posso dizer que foi o melhor retiro que eu fui na minha vida, por dois motivos. Um, pela organização em si, e o outro porque, né, conheci meu amor lá. Então Que foi legal. duplamente especial. Foi Foi o melhor de todos, né? Já na organização, como eu falei, eu acho que foi muito legal. É, eu tenho uma dificuldade de ir para algum lugar de não ir com o carro, de não ir dirigindo. E já deixei o carro lá na igreja e fui de ônibus com todo mundo. E, então já foi divertido, né? O pessoal até dormiu, mas até então foi bem legal. A chegada lá, né? Tudo, o local maravilhoso, incrível o local. E o pessoal foi muito bem tratado, muito bem recebido por todos lá. Eu me surpreendeu bastante o fato de me sentir em casa, me sentir em família. Então, assim, foi extraordinário. Foi algo que eu não esperava. A sensação de realmente de chegar lá e mudou muita coisa. É, eu já tinha dito quando a gente voltou do retiro, eu dei um testemunho, eu falei de que eu já tinha um sentimento de que Deus faria algo na minha vida quando eu disse sim, uma semana antes. Ali eu já senti algo muito bom e aquela semana foi uma semana muito difícil. E mesmo assim eu tive muita paz. Então, e eu sentia o Espírito Santo falando que tinha algo que ele ia fazer. Eu não imaginava o quê, mas eu já sentia isso já no momento que eu disse sim, que eu ia, uma semana antes. E mesmo que uma semana difícil, para mim eu vivi assim no céu. E aí, quando eu cheguei lá também foi muito bom tudo que a gente teve, né? A palavra, os momentos ali de diversão, foi tudo, 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 tudo. E, e aquela sensação de que algo aconteceria, né? Eu e a Fernanda, a gente quase nem conseguiu conversar lá. Basicamente, a gente teve uma conversa só lá no retiro. Então, foi na fila foi da janta, né? Da janta. Foi a única conversa, basicamente, que a gente teve. Foi rapidinho, porque tava só na fila ali para comer. E, então, assim, e eu realmente, assim, apesar de eu já ter olhado para ela lá, mas eu é, não fui com esse intuito. Então, eu me afastei totalmente, eu desviei todo o pensamento que eu tivesse em qualquer outra coisa. Porque eu estava realmente conversando com Deus. E então foi muito bom o culto da fogueira, porque eu já tinha feito algo parecido lá na igreja na Alameda, mas eu acho que faltava algumas coisas para mim, que algumas lembranças que Deus trouxe para tratar ali. Então ali eu fechei totalmente um ciclo e aí Deus me deu essa oportunidade de um novo ciclo. E agora um ciclo de felicidade,
algo que eu nunca tinha experimentado dessa maneira, um transbordar que já começou lá e que continuou durante a semana depois que acabou o retiro. Vamos a conversar depois do retiro, a gente viu muita coisa em comum no sentido dos nossos propósitos, né? Então, assim, nós dois tivemos uma semana muito difícil, apesar de eu estar na organização. Uns 2 dias, 3 dias antes do retiro, eu senti um desânimo muito grande em ir. Tive uma semana complicada e precisava do feriado prolongado para descansar, assim, mesmo. E pensei, o que que eu vou fazer lá no retiro com um monte de gente? E, enfim, não. Era para eu estar 19 horas lá da quinta-feira, eu acabei, não arrumei, não tinha arrumado nada de mala, nada, e acabei indo às 9. E depois, na verdade, lá no retiro, nós ficamos no mesmo grupo, mas não nos falamos. Desde a quinta, né? A gente chegou na quinta noite, nós não nos falamos, e no sábado eu, eu pedi um remédio para a Lu, que era a líder do nosso grupo, ela estava na minha frente, e aí o Jonatas virou para trás e falou que tinha. E aí a gente começou a conversar algumas coisas sobre o clima, sobre o clima que aqui é bem diferente, né, de Curitiba, alguns lugares que nós frequentamos, até chegar lá na mesa da comida, cada um tirou sua refeição e nós não nos falamos mais. Aí nós fomos pro culto da fogueira, né? Então hoje a gente entende, assim, eu também fui com o propósito de me reconectar com Deus e não pensar em nada que fosse além disso. Então hoje a gente entende que talvez não houve uma conversa antes lá, para nós não perdermos o foco que nós estávamos, né? E aí a gente teve o culto da fogueira, né? A gente também entende que ali foi, como o Jonathan falou, um fechamento de ciclo. Nós enterramos várias coisas, né, do passado para estar iniciando aí um novo ciclo. Porque nós começamos a conversar nós íamos embora no domingo à tarde e nós começamos a conversar no domingo à noite. E esperamos vocês quando você vier para Curitiba e Jonatas quando quiser, apareça por aqui. Sim, é uma igreja que assim, eu me sinto muito bem, né? Como o Jonathan falou lá no retiro, parecia que nós já nos conhecíamos, assim, com o pessoal, né? Parecia que nós já nos conhecíamos há bastante tempo e, como você falou, né? O inimigo, ele realmente ele não queria que algumas coisas acontecessem, por isso, né, que hoje a gente entende o porquê, na verdade, a gente já entendeu. Quando a gente voltou do retiro, que a gente começou a conversar, a gente já entendeu muita coisa de que aconteceu durante a semana. E nós ficamos muito felizes pelo convite, porque é uma das primeiras coisas que nós sempre falamos quando a gente decidiu, né, firmar um relacionamento, foi que a gente gostaria de contar, de testemunhar da nossa história para muitas pessoas. E que através da nossa vida, nosso relacionamento, pudesse trazer, né, algo bom para outras pessoas, até mesmo alguém que nesse momento pode estar desanimado. E aí, quando você me convidou, né, nos convidou, eu já lembrei disso. Então, assim, formalmente, está sendo a primeira pessoa, assim, que a gente está contando na íntegra, né, realmente o que é que aconteceu. As pessoas mais próximas, elas sabem, né, a nossa família, mas a gente sempre teve e tem esse desejo de estar testemunhando, assim, para outras pessoas, para outros jovens, o que Deus fez e o que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele tem feito muita coisa. A gente tem sido abençoada de formas que a gente nem imagina, né? Seja em coisas que a gente está ganhando, sabe, já, né, preparando para né, o nosso casamento e a gente tem sido surpreendido o tempo todo. E A interação das nossas famílias também tem sido muito boa. desde o A início, gente, e o que a gente sempre conversou nossa base é a nossa família, né? Então, se a nossa família, a gente está bem, está todo mundo unido e feliz com o nosso relacionamento, nós também estamos felizes. E é isso que tem acontecido.
né? A gente tem vivido o transbordar. A gente, porque desde o começo a gente tem vivido mais do que um sonho e mais do que aquilo que eu pedi a Deus um dia, é hoje que eu estou vivendo. Então, como a Fernanda falou, a gente queria poder contar isso para outras pessoas para verem o quanto que Deus faz e o que ele realiza, o quão bom ele é, porque a gente tem sido surpreendido e tem vivido algo maravilhoso acima do que a gente sonhou. É muito melhor. Então, assim, é, tudo aquilo que a gente tinha vivido antes e as tristezas e tudo, frustrações, isso tudo é, ficou lá na fogueira. Então, Deus fez tudo novo. E a gente tem vivido esse novo e de uma forma extraordinária, de uma forma transbordante. É uma felicidade que a gente deseja que todos sintam o que a gente sente hoje. Então, Sim, assim, o quanto Deus tem feito as nossas vidas é o que a gente deseja para todas as pessoas que estão à nossa volta. Porque o que a gente tem vivido, é, mesmo às vezes meias dificuldades, mas assim, a paz que a gente tem, é, o amor que a gente sente e o cuidado de Deus, é, todos os dias, em cada detalhe, em pequenas coisas às vezes, isso faz com que realmente a gente possa dizer o quanto Deus é fiel e o quanto Ele é bom, né? A gente tem vivido isso, a gente tem realmente sentido isso nas nossas vidas e a gente é testemunha disso. Dirigindo a minha vida. Assim como eu sei que ele, pelos que vocês falaram, ele está dirigindo a vida de vocês, né? Então, sim. é isso. Eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Agradecer novamente, né, a oportunidade e agradecer a igreja aí, né, o pessoal do Guabi, parabenizar novamente pela organização e que não desanimem, continuem trabalhando, fazendo eventos, que com certeza as pessoas são muito abençoadas. Nós fomos muito mais do que imaginava. Legal, isso é muito bom saber. Fico A muito gente feliz. deixa um abraço pro pessoal e também nos colocamos à disposição no que precisar também para estar auxiliando em alguma coisa. Pode deixar, Fer. E aqui também, precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. E que vem os próximos retiros, né? Sim, nós estamos ansiosos para ir de outra forma, né? É, Vamos montar intercâmbios, vamos montar mais, organizar mais coisas, né? Porque Sim, a conte, nossa conte amizade com a não gente. pode, porque a nossa amizade não pode ficar só no passado, tem que prosseguir pro, opa, perdão, tem que prosseguir pro futuro também. Verdade. sim, Então, gente, mais uma vez obrigada e venham quando vocês puderem, quando vocês quiserem. Então é isso. Estaremos, Um beijo, estaremos sim. um beijo para sempre. vocês. Um Boa abraço semana. para você também, Gi. Obrigada. Imagina. Até a próxima.